Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo fazendo essa live, especialmente para você que está aí na sua casa, está no trabalho, está em uma festa, está no carro, está descansando. É para todos vocês que desejam melhorar a saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Hoje vamos falar de algo que é muito importante. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida, depois de Deus, vem a nossa família. E depois da nossa família, vem a nossa saúde. E após isso vem o trabalho. Então vamos falar do aspecto da saúde. Em alguns vídeos anteriores, nós falamos sobre a importância de se beber água e hidratar. Porém, muita gente acha que beber água é só você ir lá beber 1 litro, 2 litros, 3 litros de água, 4 litros de água, 5 litros de água diariamente, que vai resolver o problema. Tem muitas coisas que são importantes durante esse período de hidratação. Uma delas é o pH da água. O pH da água ela tem que ser próximo ao nosso pH do sangue. O nosso pH do sangue ele é 7,35, 7,45. Esse é o nível ideal de pH. Se sua água que você bebe, mesmo seja água mineral, engarrafada, ou algum outro tipo de água que você beba, se não estiver com esses níveis de 7,35 ou 7,45 de pH, possivelmente está bebendo água de péssima qualidade. Às vezes tem pessoas que gostam muito de ficar tentando medir o nível de pH. Tem um jeito muito fácil, é você comprar uma solução, em qualquer farmácia vende, supermercado vende, e você pode ver o nível que está a sua água. Você pode também pegar um repolho roxo, cozinhar ele, e ele vai soltar um corante. Esse corante você pode colocar dentro da água. Se a água ficar amarelada ou avermelhada, possivelmente ela está mais ácida, está com pH baixo. Se ela ficar mais esverdeada, num tom de verde, ela está muito alcalina. E se ela ficar entre um lilás e um roxo, possivelmente ela está com pH próximo a 7,45, 7,35. Então, uma das coisas importantes da água é você medir o nível pH. Uma outra coisa importante da água é você verificar a quantidade de metais, sais e nutrientes que essa água tem. Como não temos um laboratório, as pessoas, eu e você comum, não tem um laboratório para medir, para verificar a quantidade de metais, de sais ou de outros nutrientes que tem na água, precisamos fazer algumas coisas para que essa água tenha uma qualidade. Vou explicar por que é importante a gente colocar algumas coisas na água. Uma das coisas que é importante na água é o nível que a gente tem, que é o nível de sais, que é os sais minerais que tem na água. O que acontece? Se você beber ali, eu fiz um vídeo sobre isso, se você beber entre 2 litros, 3 litros de água, você vai lá e bebe 1 litro de uma vez só, ou bebe 2 litros de uma vez só, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, você pode entrar em um quadro onde você vai ter uma quantidade muito grande de água no sangue e esses nutrientes podem ir se diluindo na sua corrente sanguínea. E isso não é algo muito bom para a saúde. O ideal é que a água tenha sais minerais, tenha sais, tenha metais, tenha uma quantidade de nutrientes. Porque quando nós tentamos irrigar o nosso cérebro, a água precisa passar para irrigar, hidratar o nosso cérebro. O cérebro só aceita água de altíssima qualidade. E se a água que você bebe não tem uma qualidade muito grande, não seja uma qualidade muito aceitável, possivelmente o cérebro não vai permitir, existe uma barreira que vai fazer com que essa água não passe para o cérebro, ou se passar, vai passar uma quantidade muito pequena de água. É uma barreira massoencefálica, é ela que fala, olha, essa água é boa. Não, essa água não é boa. Se essa água não é boa, vai fazer você mijar praticamente toda essa água, e você vai ter uma baixa quantidade de água no cérebro, e possivelmente você vai desencadear alguns tipos de dor de cabeça.
Então é sobre isso que eu quero hoje fazer um desafio para cada um hoje que está aqui nessa live ao vivo, está assistindo e que queira melhorar suas dores de cabeça. Uma das coisas que você pode fazer é colocar algum tipo de fruta cítrica, seja um limão, seja um abacaxi, seja um morango, seja uma laranja, na sua água. E o ideal que para os homens seja 600 ml de água assim que acordar e as mulheres em torno de 500 ml de água ao acordar. Isso depende se a mulher não for muito grande. Mas geralmente a mulher tem uma estatura média entre 1,60 m a 1,65 m, então 500 ml de água com uma fruta cítrica do seu gosto, ou algumas frutas, né? Tem uma água mesmo que a gente chama de água saborizada, a gente coloca morango, canela na água e uma folhinha de hortelã. Fica uma delícia a água, ela fica rica de nutrientes e esses nutrientes fazem com que essa barreira massoencefálica, que é o que não permite a água de qualidade passar para o cérebro, passe uma quantidade muito grande e vai irrigar e vai fazer uma vasodilatação nas veias e vai fazer com que você tenha menos dor de cabeça ou você não tenha dor de cabeça. Então, o que é o desafio? Eu fiz 3 vídeos. Eu fiz um vídeo falando da importância de se beber água colocando uma fruta cítrica. Fiz um outro vídeo falando sobre a importância de se colocar um sal integral. Lembramos que o sal integral ele tem 82 componentes nele. E desses 82 componentes, quando você coloca uma pitadinha de sal na água, esses nutrientes que tem magnésio, ferro, potássio, cálcio, zinco, todos os minerais que tem no sal integral, ele vai ser transmitido para a água e vai fazer também com que haja uma vasodilatação desses vasos sanguíneos que possivelmente está obstruído. Tem veias no cérebro que é tão fina, que é bem mais fina do que um fio de cabelo seu ou meu. Então, e ali possivelmente tem algum tipo de obstrução, seja por excesso de açúcar, seja por um excesso de coisas. Então, quando essa água de qualidade passa, ele vai permitir essa vasodilatação da corrente sanguínea, dos capilares que tiver ali, e possivelmente você vai ter uma grande melhora da sua dor de cabeça e possivelmente você não terá mais dor de cabeça. Uma outra coisa também que eu disse em uns vídeos anteriores foi a respeito de se colocar uma água em uma garrafa de vidro, não pode ser de plástico, no sol. E deve ficar ali entre 4, 6, 8 horas. Tem gente que deixa virar à noite, pegar o sereno também. Tem que tampar, tá bom? Para não entrar bicho, inseto, sujeira, poeira, né? Para essa água não contaminar. E você deixa essa água no sol, que é água solarizada. O sol, ele transmite para nós uma vitamina que é a vitamina D. E a radiação por vitamina D, esse sol que é transmitido pelos alguns tipos de raios, também é transmitido para a água, então fica uma água solarizada. Então, queria ver se você conseguiu entender bem. A primeira coisa que você vai fazer é colocar uma fruta cítrica na água, todos os dias, de sua preferência, da forma que você desejar. O segundo passo é você colocar um sal integral. Eu vou pegar um modelo de um sal aqui para vocês verem. Esse aqui é um sal rosa do Himalaia, mas pode ser um sal marinho. Se for integral, às vezes ele vem parecendo um sal grosso, que é um sal churrasco, vem parecido também com esse tipo de sal. Mas esse sal aqui, que é um sal, eu gosto muito do sal rosa do Himalaia, porque em alguns lugares ele vem todo grosso, né? E aí a gente vai quebrando ele, eu mesmo gosto de triturar ele, deixar ele fininho, mas você consegue comprar ele assim também. Em lojas de produtos naturais, tem alguns supermercados também que vende de ótima qualidade. E temos que ficar muito atento para você não comprar um sal de péssima qualidade. O sal que é o sal de cozinha comum, que é aquele sal que tá ali no supermercado, nos mercadinhos, nas vendas, que é aquele sal bem baratinho, ele vem em 3 componentes: cloreto, sódio e iodo. Ele vem praticamente isso. E esses 3 componentes vai fazer com que a sua pressão arterial suba, a sua frequência cardíaca aumente, e isso vai desencadear também outros problemas de saúde. A água não vai hidratar o cérebro, não vai hidratar, às vezes, as terminações nervosas e outras coisas. Então, você precisa de um sal de qualidade. Esse sal não é tão barato,
mas compensa o investimento porque nós estamos falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, é melhor você prevenir do que você remediar. Então, eu quero que vocês, nesse desafio, estejam bem atentos. Então, vamos colocar uma fruta cítrica na água, vamos deixar ali por 1, 2 horas, depois nós vamos beber essa água. Nós vamos também colocar esse sal integral na água, uma pitadinha de sal, pode ser no copo seu, você pode colocar numa vasilha maior, e vamos pegar essa água também e vamos colocar no sol e deixar essa água durante ali 4, 5, 6 horas, deixar ela pegar sol. Lembrando que não pode ser em vasilha de plástico, ok? O plástico solta uma substância chamada xenoestrógeno. Esse xenoestrógeno são substâncias químicas que é soltada, que é solta pelo aquecimento do sol. E esses plásticos acabam vindo na água e você toma água contaminada por plástico. E pode haver uma mudança em uma parte dos hormônios, um deles é o estrogênio. No caso do homem, o homem começa a engordar e essa parte da barriga começa a vir muito para frente, começa as mamas também ficar igual mamas de mulher. Isso é uma característica de pessoas que tá consumindo, está sendo contaminado por xenoestrógeno, que é os estrogênios, que é um hormônio sexual feminino, sendo transmitido pela água. Essa transmissão não é só pela água. Como nós estamos falando da água, eu gostaria de deixar aqui para vocês sobre a água. Nós vamos abrir também, quem é que estiver assistindo, você que estiver assistindo, que tiver alguma dúvida, nós vamos permitir. Se você quiser, você pode mandar a sua pergunta pelo chat, a gente vai estar ouvindo a sua pergunta. Nós vamos também permitir, se você quiser entrar ao vivo comigo aqui agora, fazer uma pergunta sobre hidratação, sobre água, ou de uma forma que eu falei que você não conseguiu entender, nós vamos abrir e deixar disponível, né? Você vai aparecer ao vivo e fazer sua pergunta. E eu vou responder ali para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, ok? Para vocês verem, o importante nessa água aqui, ó, tem limão. Eu gosto muito do limão, por causa que tem muito magnésio. E é muito importante a gente colocar sempre uma pitadinha, vocês estão vendo aí, uma pitadinha de sal integral. Lembrando que a quantidade máxima de sal, de sódio, que um ser humano possa consumir é em média de 5%. Então, quando você colocar essa pitada de sal integral na água, você tem que levar em conta que você tem que consumir menos sal, porque a soma desse sal na água, dependendo da quantidade, vai ultrapassar a 5 gramas, que é em média que o ser humano vai consumir. Então, ali na sua comida, diminui o sal, evite alimentos que já têm sódio, como bolacha, como pão, como alguns alimentos, né, industrializados, eles também vêm uma quantidade grande de sal, vem escrito lá sódio, né, que é o sal que tem, então vocês têm que levar em conta isso. Porém, esse sal ele é muito benéfico para a saúde, ele vai fazer com que você tenha uma excelente saúde. Inclusive, muitas pessoas dizem que o sal aumenta a pressão. O que aumenta a pressão arterial é o cloreto de sódio mais o iodo, que é aquele sal de cozinha comum. Se você estiver consumindo alimentos que contêm o sódio, que contém só o cloreto de sódio lá, com certeza você vai ficar com a pressão muito alta. E as pessoas, tem vários estudos que falam que pessoas que consomem sal integral dentro das quantidades lá, que é 5 gramas no máximo, por pessoa, ele vai ter uma melhora ou possivelmente não vai apresentar quadro de pressão arterial. Então, eu gostaria aqui de fazer um desafio de você pegar a sua água, colocar uma fruta cítrica. Eu gosto muito do limão e do abacaxi, eu gosto demais dessas frutas. Eu acho que a água fica muito saborosa. Você vai colocar uma fruta cítrica, vai colocar uma pitadinha de sal nela e vai deixar essa água numa vasilha de vidro, num recipiente de vidro no sol. Essa aqui já tem mais de 8 horas que está no sol. Desde de manhã cedo ela está pegando o sol e agora que para a gravação que eu tirei ela e coloquei aqui na vasilha. Então essa água já está solarizada, está saborizada, que é o sabor do limão, que é o sabor do morango, da laranja. Então é saborizada, solarizada, que é no sol. E essa água também, ela já está com os minerais, né, que tem no sal integral. A gente chama de mineralizada, água mineralizada. Então é água solarizada, mineralizada e saborizada.
Se você fizer isso, eu gostaria de fazer um desafio aqui hoje para você tomar durante 7 dias. Pode ser mais de 7 dias, mas com 7 dias, se você beber, no caso dos homens aí, dependendo da estatura, em média de 3 a 4 litros de água, os homens em média precisam tomar essa quantidade, as mulheres em média de 2 a 3 litros de água diário. Se você não sabe a quantidade, você precisa procurar um médico ou um profissional de saúde, né, da área, que vai te falar a quantidade de água necessária que você precisa beber. Eu tenho um aplicativo chamado MagriFitPass. Lá também nós temos alguns desses profissionais e eles deixam lá para você a quantidade de água que você precisa consumir por dia. É gratuito, você não vai pagar nada. Nós temos um pacote premium, mas se você quiser essa informação, ela está gratuita. É uma informação pública. Na internet você consegue fazer o cálculo, né, para saber quanto de água você precisa consumir por dia. E também nós deixamos lá. Esse aplicativo está disponível para o iOS, está disponível para Android, chama MagriFitPass. O Magri é com a letra E e o Fit é F-I-T, o PASS é P-A-S-S. Nós podemos também deixar aí nos comentários para você, quem quiser participar. Então, se você aí quer participar, deseja, você pode entrar ao vivo, tá bom? A nossa equipe de produção que está cuidando para que você entre ao vivo e ele vai te colocar ao vivo e eu vou ouvir a sua conversa, a sua pergunta e vou ter um imenso prazer de te responder. Sabemos que a gente não sabe tudo, mas a gente estuda para isso. E estuda, pesquisa, né? E se eu realmente não souber, eu vou pesquisar, vou procurar um profissional que saiba, ou alguns estudos científicos que saiba, e eu vou responder. Possivelmente eu vou conseguir te responder. Se eu realmente não souber, realmente eu vou pesquisar e te dar uma resposta offline depois, te mandar uma mensagem, alguma coisa, mas vou deixar aberto aqui para vocês, tá bom? Vou tomar água, enquanto isso você pode ir fazendo suas perguntas. Vamos verificar aqui, tá bom? As pessoas que estão ao vivo com a gente. Vou colocar meu ponto aqui para me poder ouvir também. Se tiver sua dúvida aí, você pode ir perguntando, tá bom? Fica à vontade. Ok. Então vamos fazer o desafio. O desafio é você colocar a água no sol, é você colocar uma fruta cítrica nessa água, é você colocar uma pitadinha de sal integral e tomar a quantidade de água que você precisa por dia, seja 2 litros ou 3 litros, 2 litros ou 4 litros, 1,5 litro, 2,5 litros. Cada pessoa tem uma particularidade na quantidade de água que precisa ser consumida. Então, cada um vai consumir aquilo que precisa. E você vai fazer isso durante 7 dias. O desafio é, o primeiro grupo que eu quero fazer um desafio são pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm dor de cabeça, semanalmente, diariamente, de vez em quando. Se você tomar essa água da forma que eu estou te falando, que eu estou te instruindo, eu tenho certeza que você não terá mais dor de cabeça. A gente sabe que a causa das dores de cabeça possivelmente está ligada a problema sanguíneo, a algum problema ali no sangue, na corrente sanguínea. E sabendo disso, possivelmente essa água ela não está sendo hidratada de uma forma passada, né, para o cérebro e sendo hidratado, né, a nossa cabeça, o nosso cérebro de uma forma que deveria. O cérebro tem uma temperatura correta, exata, perfeita. O nosso corpo ele é perfeito, perfeito. Ele é como uma máquina perfeita. E nós mesmos é que estragamos ela. Nós mesmos que estragamos essa máquina, que é nós. Então você precisa tomar uma água de qualidade. Então o desafio primeiro é para as pessoas que têm dor de cabeça. E eu quero que realmente você faça o desafio e que você me mande um vídeo se realmente deu certo. Você que está aí assistindo agora,
Pega esse vídeo, compartilhe com alguém que tem dor de cabeça, que tem enxaqueca, que não consegue, fica só tomando remédio, medicação. A gente sabe que o remédio, ele trata da dor de cabeça momentânea, a dor de cabeça para, mas daqui 1, 2 dias volta, daqui uma semana volta. Às vezes tem pessoas que têm enxaqueca que não conseguem nem a luz ligada. Eu vou falar algo sobre mim. Eu, desde muito cedo, eu sempre tive dor de cabeça e sempre tive enxaqueca. Às vezes eu ficava dando aula e a dor de cabeça era insuportável. Eu já fiquei hospitalizado 1, 2, 3 vezes só por causa da dor de cabeça e não conseguia encontrar o problema. Então, estudando, peguei vários livros de fisiologia, participei de várias conferências, né? Durante a faculdade, durante a pós-graduação, eu tive a oportunidade de entender e me aprofundar um pouco nisso. E acabei conseguindo encontrar a solução que é simples, prático e natural. Você tem na sua casa, é fácil, é barato e você não precisa se hospitalizar, você não precisa ficar tomando esse remédio. É algo tão simples que você pode fazer. E eu já faço isso há algum tempo, não tenho dor de cabeça, me sinto bem, durmo bem, acordo bem, e isso tem me ajudado muito. Então, o primeiro desafio é para as pessoas que têm dor de cabeça, é fazer esse desafio e me mandar um vídeo falando que realmente houve uma melhora na dor de cabeça, se a enxaqueca parou, não parou, e se também não deu certo para você, me manda o vídeo. E se você quiser postar esse vídeo falando, fazendo um remix, comentando, o meu Instagram é prof.vavá, é W-A-W-A, Vavá. Então você pode me marcar, me chamar, que eu vou ter enorme prazer de postar seu vídeo, pode fazer um remix também do vídeo falando que deu certo, ou falando também que não deu certo, né? A gente sabe que nem tudo funciona 100%, às vezes tem pessoas que o quadro é diferente, temos que analisar um fator diferente, né? Às vezes, eu dou um exemplo para você. Às vezes uma pessoa ele vai lá, beba água, coloca no sol, coloca sal integral, coloca uma fruta cítrica nessa água, mas possivelmente ele continua com uma dor de cabeça e não para. O que a gente vai perceber em alguns casos, vou dar um exemplo de uma pessoa que não vai funcionar. Uma pessoa que durma de uma forma que o travesseiro corte a circulação sanguínea aqui dessa parte aqui da nuca, ou que ele escorre,
que todos estão aqui participando. Um forte abraço, até mais.